do santo, enfim. Então eles também acham alguns surdos que é referência a algum mal. Então o Elcio, né, eu expliquei, o Fofão explicou o sinal do Fofão, né? O Fofão explicou pra gente aqui o significado. Agora o Elcio sabe que não tem a ver com isso. Ele agradece o convite de vocês e vai explicar também para a comunidade surda de Pirituba que não tem nada a ver, não pode ter preconceito e podem vir aqui para compartilhar essas informações, ficar todo mundo junto. Exemplo, também alguns surdos têm preconceito com os roqueiros, porque não entende muito a filosofia da anarquia, enfim. Mas a ideia é essa, né? Compartilhar esse conhecimento e que hoje ele aprendeu essa curiosidade aqui, vindo aqui, participando com vocês. Tá bom? Ok. Esse é o meu nome. Elcio. E o meu sinal. Livre, a aula é sua, você que manda. Sabe um pouquinho de Libras? Não? Só dá oi. Sabem? O alfabeto, vocês lembram? Sabem? Então vai lá, bem no comecinho, isso aí. Esse é o A. Avisar vocês para não confundirem o F com o T. O F é para fora, o dedão, e o T para dentro. Então cuidado para confundir. Vai ensinar de novo o alfabeto. A, B.
Ai, o nome dela é Lucimara. Entendeu? Ela quer encurtar. Quer encurtar. É, você tá com preguiça de fazer o resto. O nome de seu livro é ó. O R. Ó, Alexandre. Você tem que ensinar o Ah, peraí. Como eu explico pra ele que a professora me deu um sinal, mas ela não é surda. Então não vale. Mas qual que é, né? O sinal que ela deu como que era o cabelo, fazer assim. E aqui, fazer assim. Acho legal esse aqui em você, ó. Acho legal. Só que o cabelo dele vai até aqui no chão, assim. Ah, não tem boi não, Fofão. Olha, ó a cola da Eloá, ó a cola da Eloá. C, E. Isso. Ajuda pra pagar? Sim, eu tô começando, né? Posso fazer cola. Qual? Dele. Vambora, vamos. Chama. O L? R. O F. Pra fora. Só que o A é Rafael, né? O A é aqui, ó. Se eu pôr o dedão aqui é S. Então... Aí, ó. Aqui pode colar, pode beber. Ah! Isso. Ó, isso. F. É. Rafael. Tem mais, tem mais. É Caio Henrique o nome dele. Tem outro? Tem. Tem. Ó, tem. Caio Henrique. Lembra do H? Eu falei, grava o H. Não consigo falar Henrique. Ó, já vi um sinal pra você, né? Seu baicano. Aê, batizado, hein? Já foi batizado. É novo na escola. Primeira aula? Na verdade, eu nunca fiz. Já vi outras vezes. Vagabundo, né?
E o S é como? O S. Não tem legenda. Ah, o S, o S, sim. É o A, S. Tem essa mãe aqui. Não, não faço ideia. Vai fazer junto? Tá. A, esse é o A. Olha pra ele, tá? Olha pra ele. A, esse é o A. Ah, você escreveu errado, ó. Não, não, é que ele faz assim, mas é aqui, ó. Aqui ele pode fazer. Ele faz assim, ó. É, ele entende. Eu também. I, J. L. M. Ah, não consigo. Esse dedo não sobe. S. Tá fora o F, tá dentro é o P. Pra não confundir. Tá. Os três de novo, do M, ó. Sai pra cima. Isso, três, ó. No meio. Aberto, isso. Então o M é fechado e o W é aberto. E o Z desenho. Usar o apelido. Se for 2, aí você faz aqui, ó. Se for 2 L pro lado. Fica pra direita. Ah, tá. Isso. Aí, ó. O Willa. 10 letras agora. Cara de pau, vai resumir. Vai resumir. Vai. Meu nome tem 10 letras. Pelo amor de Deus. Resumindo. S. E. Bom, resumir. S. Aí, ó. Eu metrô, C. Não, Esté. S, T. É Stephanie. S-P-H-N. Uma seta. Aceita? Não, mas ó, precisa treinar, vai te falar no confete. Olha a cola aí. Ó, Mas não tem a legenda. do pai. Que cola é essa? É a porra dos Ah, você vê qual que parece mais. Sabia que era o PH. Vamos combinar nós dois? Se ela participar sempre, cria um sinal mais rápido. Participar sempre, porque o nome. Melhor um sinalzinho aí resolve. Muito bom é tentar. Obrigada.
se você for um swing, né? Sinal do Jaraguá. Então, por que o Jaraguá? Por causa do pico que tem. O pico do Jaraguá. Fica né? piscando lá. Isso, por causa desse Fala símbolo. pra ele que daqui uns dias nós vai derrubar, não vai quebrar esse Porque nós vamos. É terra indígena, nós vamos derrubar tudo lá. Qual é o sinal do bem lá? Assim. Ah, o país lá, o sinal, mas é a Arábia ou é outro país? Arábia? Ah, não é Arábia. Mas você não pode batizar fã, só ele. Perus? Dá um tapa e tem. Dá um tapa. A gente vai ter que dar o sinal com a ave de Taipa. Não tá de cena. Você é de onde? Rapaz. Ó, tem colinha. A sacola é mais malvada que tem essa aí. Gostaram, né? Minha criação. É onde? Mariú? É Taipa. Ah, então é fácil. É o sinal. Aqui, ó. Isso não é o. É o T. Então é o sinal de Taipa. Você fez isso aqui, significa Taipas. Dentro. Ah, eu acho que era fora. É porque hoje, mas que tem. Fora é o F. Ah, então eu tava tipo. Ufa. Ah, é isso então. Não, dentro. Isso. Isso tava tipo L. Tá. É meu sinal, ele batizou já. Eu estou fazendo isso, a gente já aceitou. Ainda bem, né, Fofão? Que ia me batizar de milagre. Isso aí tá melhor. Melhor esse aqui, já foi esse aqui, ó. Onde eu moro? Mais aqui, né? Pensar que é os dois, né? Aqui. A mão aqui abaixo, assim, isso aqui, ó. Já cobra fuma. Aqui. Ah, ele tá falando por causa da luz, né? Que você é. Aqui e aqui também. Taipa e Jaraguá. Porque o pessoal antes. Parado? Parada. Mexia com mulher antes aqui de Taipas. Nossa, fofoca! Aqui! Já arranca a cabeça já. Mas se ouvir. Por isso do tapa, no peito tá. Olha só, verdade, verdadeira. Perus, calma aí, calma. Casou que é o Perus agora. Calma. Todo mundo vai te dar, todo mundo vai. Calma. Por causa do quê? Calma. O Perus por quê? E aí, dá demais. Perus por quê? Os galos que cantavam muito aqui na região. Ah, entendi. Nossa, interessante. Aí, cara, já tá batizado, aí chegou na xincha.
agradece só. Isso é bom. Onde eu moro, ó, Coab Tigers. Você vai ter que digitar Coab. C, Isso. H, como que é isso? C-O. H, eu vou CHB-TPS, que é Coab Tigers. Não, tem que fazer o Coab. Ó, o I não é aquela que eu te ensinei, não, Bruno. Agora eu não lembro. Coab. É Coab, não é? Tem um H. Voltando. E o B é a C. O B, C, Aí você pode completar Coab. com o sinal de Tigers. Passa no rosto. Coab Tigers. Coab, tá? C aqui, Coab, tá? Coab, tá? Coab. Sinal completo aí. Jaraguá era assim? Vai ter um sítio, não vem enganar. Eu pensei que era Ceasa. Sítio é cidade. Mano, é Ceasa, casinhas do Ceasa. Sítio Jaraguá. Ele falou que é só esse aqui, só esse sinal. Tá? É onde a cobra fuma, falando por assim. Onde a cobra fuma. Aí monta o sinal, né? A cobra aqui. Já formou a galera do fundo. E ela, Stephanie, já decorei seu nome, viu, Stephanie? É, ó, você vai participar sempre. Eu decorei já o nome dela. Mutirão. Nem sabe onde eu tô comprando. Vai aqui, né? Já é prova. Você sabe o alfabeto. Aí vai só. Badu. Badu. Ó, o B. Aí vai do. Vai falar seu nome aqui. Fala o seu nome, esse é D. A. D. D. Ah, professora. Vai que você consegue, Badu. consegue. B, Não, é B. B. Badu. Badu. Então vamos de novo. B, A, D. Isso. E o. Junto, tá? Porque se for separado é o B. Isso, Badu. Badu. Você mora onde, Badu? Quatro. Quatro. Assim, ó. Peraí, deixa eu ver só pra lembrar. Assim, ó. Tá vendo, tá vendo. Assim, ó. Aí depois ele bate. Sabe por quê? Não, aí então, se encontrar um surdo lá na rua, ó, faz isso, ó, vai ter briga. Não. C de Coab e aqui o T de Tigers. Verdade é Zona Leste, né? É Jardim Romano. Jardim Romano. Jardim Romano. É isso mesmo. Passinho do Romano. Mentiu. Não, mora aqui não. Dona Leste, só um. É o passinho do Romano. Tatuapé, ele tá perguntando se é Jardim Tatuapé. Romano. Jardim Romano, ó. Nossa. Passinho. Não conhece. Não conhece o local. Pantanal. Tá em Paulista. Sim, vocês começam a aprender o alfabeto, depois vão treinando alguns sinais e verbos. E é muito bom vocês também, né, conhecerem, terem contato com a cultura surda, ter essa comunicação com os surdos. Conhecer a história do surdo, essa questão da luta do surdo, que é muito parecida com a luta dos negros também, né, que é uma luta constante. Né, e às vezes falta falar um pouco do sofrimento do surdo, né?
que antes, por exemplo, não tinha tantos intérpretes em tantos locais, né? Foi criada a lei, agora tem intérprete para ajudar, né? Mas dependendo, por exemplo, na polícia, nos médicos, eles não aceitam na interpretação. Então essa comunicação com a intérprete foi facilitando. Então muito surdo também nas empresas, né? Tem que ficar pedindo para o RH para colocar intérprete na empresa, então é muito difícil, né? Porque o português sempre lidera. Então para vocês é muito fácil, né? Se vocês começarem a se comunicar com Libras, que depois vão desenvolvendo melhor essa língua, vão acompanhando melhor. Se encontrar um surdo na rua, vocês vão conseguir, né, bater um papo com ele, entender um pouco a cultura dele, e aos pouquinhos vocês vão aprendendo mais e mais. Tem uma pergunta? Não tem de algumas gírias nossas. Pau canta. Isso. Mãe chora, o filho chora e a mãe Ele está falando o que significaria, então ele não entendeu. Então precisa explicar, porque é como se fosse uma metáfora. Aí precisa explicar o contexto, o que significa. Porque para o surdo visual, ok, é cobra fumando. Mas o que é? Aí precisa explicar. Agora ele quer saber o que é. Explicam aí que eu traduzo. Ele está querendo explicação, o que é? Olha, ele está falando, é fumar maconha? E aí, é fumar maconha e ficar brisado? É nesse sentido? Ficar muito louco? E aí, qual que é o sentido? Defina. O que significa? Ele está querendo saber, gente, e aí? A coisa vai ficar séria. Resolver um problema grave? Não, a coisa A cobra vai fumar o que causa uma engrossar o que é. Ninguém sabe o que é. Porque pode ser tanta coisa, né? Eu acho que é mais o bicho vai pegar. O bicho vai O que pegar. significa? Tá piorando! Vai ficar complicado. Significa vai complicar muito. Aí piorou. Gente, coisa da intérprete, né? a cobra Mano, já vem com outra, mano. A coisa vai ficar séria, eu acho. Ó, mas o significado Uma boa definição. da casa caiu é o quê? Problemão muito. Nossa, e a casa... Onde o problema Isso. acontece, a gente... Aí o da cobra, fumar de novo, o que é? A coisa vai ficar A cobra é sinistrão, mano. A cobra além dela ter veneno, morder, ela ainda tá fumando porque ela quer relaxar, ela quer prejudicar ninguém. Você acha que todas as conflitos entre uma parte e a outra, eu acho. Quando a cobra vai fumar, você vai esperando que alguma coisa aconteça entre você e uma outra pessoa, uma outra situação. Tenso, né? E vai ser tenso. Tenso, clima tenso. Sério, isso. Eu falei isso no começo. Definir. Usa seus conhecimentos do brigadeiro. A cobra vai comer brigadeiro. Não da escola. Depois do baseado, depois que ela fumar, ela come o brigadeiro com Bom, eu expliquei isso, né? Que é uma dúvida, que a pessoa fica entre duas pessoas ali, se vai acontecer uma briga ou não, fica todo mundo ali intenso, né? Enfim. Aí eu vou lá, no casarão da Vila Guilherme, e pergunto para os alunos lá, aí vou falar o significado. Seguindo, agora ele vai ensinar números, tá bom? O alfabeto vocês já aprenderam, agora números.
Esse Uma coisa que era pra Não, esse fundão tá sem futuro, mano. Tem 50 anos. 65? Não, fala de novo. 59, 65? Estudei errado. Isso aqui pra frente, né? Ele não tá fazendo pra frente, ele tá fazendo. Ele usa pra frente. Ah. Tô quase. 5. 5. Se fizer assim, agora não tem. E o 0? Ah, então tá certo. Ó, quase foi assim, ó. Eu vi, as dois ali, ó, tá difícil ali, ó, bater neles, ó. Fala de novo. Não, faz devagar. Pera aí. Eu muito mentirosa, olha, só falso. Vai explicar um pouquinho da história dele. Ele é formado em letras libras. Esse é o sinal de letras libras. E também tem pós, administração ou contabilidade? Tributação. Na área farmacêutica. Ele trabalha na área farmacêutica. Ele é fiscal da área farmacêutica. E ele também trabalha externo como professor de letras. E aqui. E em outros lugares também. E em casa também ele ensina. Ele tá falando de um... É um bairro? Não conheço o local. É o nome de uma igreja? Ah, Santo Antônio? Aqui embaixo, aqui. É, então sim, você dá lá? Você ensina mais libras também? Ele ensina libras lá. Fica a dica. Que horário? À noite? Que dia da semana? Quinta-feira. Algumas quintas-feiras, aí precisa combinar certinho. Muito bom, fica a dica aí.
ele vai querer saber o trabalho de cada um. Vocês trabalham do quê? Tem que soletrar. Nossa. Pode falar, se souber o sinal, pode fazer o sinal. Passar mentalmente, né? Telepatia. Museal? Nossa, o que seria? Museu? Museu, ó. Nossa, eu não comi, legal. E faz o quê? Vai ter complicado. Museu. Aí eu perguntei, faz o quê? Eu não conhecia essa profissão. É secretaria? Ele tá perguntando. Na secretaria aqui, vai ter que explicar, vamos lá. Você pode traduzir? Eu faço. Eu fiquei curiosa agora. Tipo, limpeza? Ele não sabe, Não, a gente tem um setor de desenvolvimento, tem um setor de educação. Pode falar normal. Ele é responsável por pensar pedagogicamente sobre a programação que a começa lá dentro. Então a gente recebe grupos escolares, grupos de faculdades, grupos que são só grupos de amigos, e a gente recebe grupos, mas também Ah, entendi. Entendemos. Obrigada. Faz a datilologia. Analista administrativo de prédio. E joga dominó valendo. AAP. E joga dominó valendo ainda. Aula, né? No caso, aula. Durante o processo. E ele tá falando o quê? Que curso? O quê? Estudando o quê? Pública faz comigo. Queria saber mais ou menos o que é uma gestão pública. Bem amplo. Saber o que é. Eu falei que depende do senhor que vai te perguntar, né? Ele não vai saber nada. Então vai perguntar isso tudo o quê? E aí, né? Então ele vai querer saber o que é. Porque vai depender da reação dos surdos. Tem surdos que são curiosos, vão querer que você compartilhe essa informação com eles, né? Você estuda o quê? É uma administração voltada para o setor público. Agora entendeu?
falando organização de produtos, é sobre isso? Produtora de eventos daqui. Ah, é produtora, né? Então. Isso mesmo. Tá bom, entendi. Que organiza eventos. Aí, ó. Legal. Acabou o tempo da cola, hein? Chegou. Ih, rapaz. Chegou aqui. Você. Eu não ela. Já foi? Já foi. Uou. X eu não lembro. X. É assim, ó. Sinal de raio-x. Mas no peito aqui mesmo, como se tivesse tirando uma luz, né? Então, eu sou... Ou vai ser no rosto, né? Depende de onde você está tirando o raio-x. O sinal é esse. Se eu for explicar, aí vai ser muita coisa para ficar travado. Pode explicar. Eu sou formado em radiologia médica, tomografia, mas voltei para construção civil. Esse é o sinal de tomografia, tá? Essa é urologia. Mas aí eu só esqueci a segunda parte? Mas voltei para construção civil porque eu estava perdendo minha vida lá dentro. Legal. Agora ele entendeu. Ah, o trabalho dele é dormir o dia todo. E cobra. E cobra o dia todo. Brincadeira. Nossa, Vai junto, ó. A Giane ajuda. vai na Te ajudo, vai lá, fala qual que é o seu trabalho. Ó, é analista administrativo predial. Administração predial, a administração que organiza documentos prediais. Ah, Tá? obrigado. Em português, por exemplo, analista, em Libras nem precisa isso, né? Pode ser no sentido de pesquisa, mas nesse contexto eu nem coloquei o sinal de pesquisar, assim, tá? Administração focada em documentação predial. Ah, tá. Então aí a gente adapta para Libras. Então assim, não é sinal. Dependendo da tradução, muda um pouquinho. Ele está falando, por exemplo, em português tem, né, o sinal, mas em Libras fica só administração e prédio, o sinal, administração e prédio. Acabou, tá? Legal. Sandro? Não sei se era esse, eu vou lembrar o sinal de música, dos maestros. É uma profissão completa com uma. Como que fala? Com a falência. Só que tá com a falência, a música. Isso aí é nossa matéria bruta. E a outra, além disso. Pode falar? Pode, eu parei porque Eu você ia falou. tentar, sou músico e produtor artístico do Fala, homem, fala! Não, do Fofão Rock Bar. Aqui é o sinal do fofão. Tava errado, é? Aê, Fofão! Ah, sim. E a cadeira? Ei, Fofão, aqui, ó, seu sinal aqui, ó. Ele tá falando, não é corno, ó, não é só de corno. Ah, então, ele é dois, ó, trabalha com música e também organiza eventos aqui. Fofão. Eu queria perguntar como eu falo. Eu trabalho de músico de rua, artista de rua. Ô, Mário, perdoa a palavra. Ih, mano. Como assim, cara? Não entendendo. É assim, trabalha com música, rua, arte, mostra.
você quer mostrar. Então, rua, arte, mostra. Você está mostrando sua arte na rua, tá? É diferente do Sandro, né? Não que ele não sei se ele faz, mas o contexto e a sinalização é diferente. Porque é diferente do Sandro, profissional, músico, ok, trabalha. O outro amigo lá, na rua, mostra a arte do músico. É muita coisa, hein, mano? Ixi, muito. Pedreiro, marceneiro, é uma carpinteiro, telhadista, Ixi, ó, azulejista, é músico, é Jogador de baralho, menor, feirante, cantor. Não, badame tá baralho, ó. Feirante também. O que mais? Pode falar. ferradeiro, mecânico de moto. Mecânico. mecânico, cara. E da obra. Muita coisa. Mas tá quase valendo também. É cantor também, fala que é. Ó, cantor também. É pra você virar presidente. Você tem vários trabalhos. Cantor também. Muito bom. Muito legal. Trabalha no quê? Saber o sinal. Não entendi? Tá se escondendo. Deixa eu pra cá, cadeira. Olha. Deixa a cadeira pra dentro. Sabia, né? Olha só. Ah, mas era confortável. Deixa eu dar uma no ponto, já. Trabalha no quê? Seu nome, tá perguntando seu nome. Trabalha do quê? Uma das. Ó, assim, ó. Isso, corta árvore, madeira. Nome? Quer saber? Aqui, os bairros aqui. Taipas. Sinal de Esse é o tarde. Taipas. Aí você já pode falar, se você mora, se você te perguntar, Taipas. Fazer nome pra atitude. Tudo doido, tudo doido. Eu sou técnico de áudio. É conserta, no caso, né? Técnico que conserta ou organiza ou faz tudo. Mas organiza, arruma, o que é? Só para eu sinalizar certo. Você monta, tá rolando. Não que você conserta, você opera. Também. Os dois, então. Conserta e também organiza. Eventos, som próprio. Só isso? É isso. Você quer falar, né? Tem mais coisa isso aí também. Isso aí tem mais coisa. Técnico de som, produtor cultural também. Baterista, músico. Produtor musical também. E joga dominó também. É a parte da renda dele. Ó, dominó. Dominó, sinal de dominó. É que bagunça, dominó e pega. É, pra né? segurar as pedras aqui, ó. Isso. Jogando álcool. Você não quer ser profissional?
É meio que um grupo, mais ou menos nesse sentido. Ou também assim. Profissional do grupo, né? Que seria profissional do grupo. Não, vou comprar mais. Sim, devagarinho ainda. A minha pergunta, já que eu fui tudo fora do que estava falando aqui, mas sobre. Desculpa, Elcio. Se ele já nasceu com surdo, fui perdendo. E a outra pergunta é como que era a interação dele com as outras crianças. Ele jogava futebol, brincava normal. Como que era essa interação criança, né? Com as outras crianças? Então, os pais dele, né, a mãe dele, quando estava grávida, pegou rubéola. Então ele já nasceu surdo devido a essa doença, não escutando nada, também sem falar. Até então mudo também. Depois, né, ele foi para a escola. Aí a mãe dele foi levando ele para a escola para ele estudar Libras. Mas ele também já estudou em escola ouvinte de inclusão, né? Que há essa diferença da escola inclusiva e escola bilíngue. Mas ele teve essa troca na educação dele, ele estudou nessas duas escolas. Aí a mãe dele acabou falecendo, né? E levaram ele, né, para. Deixa eu só ver. Quem te levou? Seu tio. O tio dele, a tia dele acabou levando ele da forma. Tia, né? O sinal de mulher e aqui o sinal de tio, ou tia. Então, mulher, o sinal. Aí a tia dele acabou levando ele para o hospital para aprender, né, no caso na fono, né? O hospital específico de fono para ele oralizar e falar. Hoje, ele fala, né? Mas ele também opta pela Libras. Então, ele oraliza e usa a língua de sinais. Então, com o contato, né, tanto com ouvintes surdos, eu fui acostumando a oralizar. Depois, com 29 anos, eu comecei a trabalhar e fui acostumando com os ouvintes e também com os surdos, né, com essas duas línguas. Eu fui acostumando mais a conviver com os ouvintes devido à oralização que foi melhorando. Hoje, por exemplo, eu sou casada com uma surda e nós dois vamos aprendendo Libras juntos, eu vou ensinando ela algumas coisas. Aí a pergunta é, sofrido, criança, como compartilhar? Ele ficava junto ou não? Ser distante, criança, como? A dúvida do santo, né? Então, ele ficava junto com os surdos, né? Então, quando ele era criança, ele ficava junto com os surdos, mas quando ele se juntou aos ouvintes, ele sofreu bastante, porque ele ficava sozinho, então foi muito sofrida a infância dele, né? E quando ele ficava com os surdos, ele interagia mais, devido a Libras, enfim, né? Questão cultural também, de se entenderem mais. Mas é uma questão de futuramente também se acostumar com aquele ambiente. Porque precisa de muita atenção na hora da educação, né? No caso, as crianças ouvintes brincam igual as surdas, né? Por exemplo, esconde, bolinha de... esqueci o nome, bolinha de gude. É porque eu sou nova, né? Não conheço bolinha de gude, não. Ele falou que brincava normalmente, ele tinha amigos. Porque criança não tá nem aí. A criança não liga pra cor, religião, raça, se é deficiente ou não. A criança não tá nem aí. A criança se junta e brinca. Mas, por exemplo, eu não tenho preconceito. Na verdade, é que a maioria da minha família aprendeu a oralizar, né? Tipo, me obrigou a oralizar. E eu sofri bastante, né? Então, eu faço a oralização, leitura labial. Isso. Então, o convívio foi normal, porque até então, né, a criança não tem preconceito, brinca junto
pronto. O difícil é o futuro, é o pra frente, o depois, né, quando é jovem. Ele falou, depois que mudou um pouco, né, a questão da lei, de intérprete, enfim, aí foi dando uma melhorada, mudando algumas coisas, né. Foi ficando mais flexível, foi criando algumas estratégias nos lugares para melhorar esse convívio entre estudos e ouvintes. Ela tem mais um duas, ó. Você quer tentar? Vai lá. Da pessoa, como ela tá olhando, né? Se tá olhando muito forte ali, parando muito, aí eu acho um pouco estranho. Aí sim, eu acho um pouco estranho, mas depende, normalmente eu não ligo não, não fico nervoso não, eu me ligo. Eu me ligo. Tá prestando atenção na conversa de dois surdos, é? Fiz, não, eu fiz mesmo. Ó. Isso mesmo, não normal, ele não se importa muito não. Tá bom? Mas tem outros surdos que sim, vão se importar, vão ficar nervosos, vão perguntar por ficar olhando, vai começar a zoar, provocar o ouvinte, então vai depender do surdo. Tem surdo que fica nervoso sim. Depende, então vai depender do surdo. Então é bom não olhar, né? É bom não prestar atenção na conversa. É igual o ouvinte, por exemplo, se eu tô aí numa hora de conversa, tô ali prestando atenção no que você tá falando, até vou lá, saio e disfarço, fico sem graça, né? Se você reparar que eu tô escutando essa conversa, é igual. É igual, o ouvinte é igual surdo nesse quesito. Perguntou que ele não se... É bom evitar, né? É bom evitar. É bom evitar. Senão vai apanhar, ele falou. Ou, dica, que eu já fiz já. Faz amizade. Faz, seu nome, você quer sentar? Você tá no metrô? Eu já fiz já. No metrô, você quer sentar? Era uma senhorinha surda. Você quer sentar? Sabe livre. Aí já é. Fofoca o metrô inteiro. Então, pode tentar, né? Quando a gente não sabe Libras, qual a melhor forma de abordar? É que vai depender do contato, por exemplo. Se vocês combinarem de bater um papo, tudo bem, né? Por exemplo, vocês sabem o básico, aí combina de ir numa festa, se divertir. Isso também? Tá. Entendi, tá bom. Tem um divertir assim também, ó. Divertir também, que é assim o sinal. Tem surdo que faz assim também. Tá bom. Mímica. Ele tá falando questão de mímica, por exemplo, né? Que é diferente da Libras, né? Tem algumas adaptações, né? Mas esse é o primeiro contato com o surdo. Aí falou, então, se for o primeiro contato com o surdo, pode tentar a mímica, tá? Vão tentando a mímica, por exemplo, vocês ouvintes. Por exemplo, esse aqui é jogar bola, jogar futebol, ó. Bola, futebol. Aí eu tenho que adaptar, ó. Esse aqui também é um sinal de futebol. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma pessoa ali bêbada. Tem mesmo. Então também tem esse sinal de bêbado aqui e bêbado assim. Então vocês vão começando, primeiro contato com a mímica, aí vocês vão acostumando com essa troca, sendo sinal mesmo em Libras. Então a gente consegue sim, vocês conseguem sim essa comunicação. Com mímica ajuda sim, dá pra tentar. Vocês vão apontando, mostrando foto. E o surdo vai te ensinando os sinais, é muito automático, né? É costume. Antes de conversar com vocês, conversando sobre os instrumentos, tocar pelo tambor, deu sinal de positivo.
por vibração, estilo Beethoven, se ele toca alguma coisa também. E eu tenho que empurrar para outra fita. Pra vir aqui, meu irmão. É com você, por favor. Na verdade, eu sinto a vibração e um pouquinho do barulho, mais é pela vibração. Aqui sente aqui nessa parte do coração. Se for canto, por exemplo, palavra cantada, eu não entendo, não escuto nada e não entendo nada. Mas pela vibração do batuque, eu sinto. Ó, um exemplo legal. Eu peguei esse aqui, ó. Pra nós, mim, ó, ele já não escutou nada. Esse aqui, que é menos, ele já escuta mais. Mas por que isso? Mas por quê? Esse aqui tem mais vibração. Esse aqui é mais barulho. Então tem essa diferença. É nada, ó. Esse aqui já sente, tá? Então tem essa diferença. E se você já fez curso de música, antes quando ele era mais jovem, ele tinha 14 anos, ele fez curso de violão. O pessoal achava estranho, meio surdo fazendo curso de violão. E ele fazia antes, né? Na igreja ensinaram ele, o professor ensinou ele violão. E parou, por quê? Aí ele começou a focar em outras coisas, mas ele chegou a fazer curso de violão, aula de violão. E também é um pouco difícil, né? Assim, é difícil para ouvinte também, que erra até acertar. Enfim, para mim também, dá trabalho para ambos. Só que aí no caso dele do violão, ele usava fone de retorno, no caso da ligação. Sim, tem que usar. Tem que usar. Me chegando ao final, vai até, ó. Já? Tá certo, Eu tenho uma última pergunta assim. Sei que você passou aqui e me fez refletir para poder fazer essa pergunta. E o rapaz ele estava fazendo assim, aí ele falou, eu não tenho um movimento muito legal aqui. E como que é assim para a pessoa que ela não tem uma mobilidade, ou pode ser uma deficiência física, como que ela vai se comunicar assim, sem essa habilidade de coordenação motora? Então, como que esse diálogo existe, né? Nossa, é verdade, eu já vi alguns surdos, né? Que tem a mão amputada e não tem as mãos. Eles adaptam pelo pé, escrevem com o pé. Adaptam pelo pé, escrevem com o pé. O surdo visual, eles olham, entendem, igual nós, né? E adaptam pelo pé. E também tem alguns surdos que não tem muita mobilidade na mão, aí também tenta com o pé. É um pouco difícil, né? Acostumar. Por exemplo, tem surdos cegos também. Aí já é a Libras tátil. É a Libras tátil. Sim. Lá no meu outro trabalho, eu já atendi já um surdo que a mão era travada. Só que eu acho que na hora é tanta vontade, né? De querer atender e querer entendê-lo, que vai, flui. É difícil, né? Eu não entendi claro. Aí pergunta de novo, ele faz de novo. Aí o contexto ajuda muito. Mas dá. Acontece. Mas é um pouquinho difícil. Tá bom? Pronto? Já deu um lado? Já. Sim. Até a próxima aula, ele tá falando então, pessoal. Boa noite. Agradecendo, obrigada. É a primeira. Gia, é a primeira vez, né? Pelo menos que eu vejo aqui, que vê um surdo aqui.